meus alunos do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre arte rupestre, né, no Brasil, e nós vamos terminar esse assunto, vamos terminar essa unidade falando das tradições em pinturas e gravuras no Brasil. Tá? A nossa aula está baseada no conteúdo da página 143 a 152, tá? E dentre os tópicos, o primeiro que a gente vai ver vai ser as tradições, e vamos fechar esse assunto, como concluiu a unidade, né, falando sobre as atividades. Bem, a gente poderia, né, fazendo um breve percurso aí do que seria a tradição, né, mas eu quero falar para vocês alguns assuntos que precedem a gente entrar diretamente na tradição. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre o entendimento que se tem da pintura rupestre, tá? Primeiro, não é possível afirmar, nós não podemos afirmar o que significava determinado tipo de pintura rupestre, tá? Por quê? Porque essas representações gráficas, gente, foram feitas por seres humanos na época chamada pré-história. E o que acontece? O que tem? O contexto sociocultural, o momento que eles estavam vivendo é muito distinto do que a gente vive hoje. Então, o que tem significado para a gente hoje é muito diferente do que poderia ter significado para eles. E é a mesma coisa ao inverso, tá? Então, quanto aos significados, a gente não tem como afirmar, tá? Mas dentro do conjunto todo de produção da arte, dos grafismos e tal, a gente pode julgar de acordo com as suas semelhanças, sua forma de parecer um com o outro, tá? Então nós temos aí, né, desenhos, pinturas, gravuras, tá? E eles foram classificados em grupos pelas suas semelhanças. E cada grupo deles, de acordo com essas semelhanças, essas coincidências da forma de praticar essa representação rupestre, deu origem a um grupo, e esse grupo se chama tradição. Então são 8 modelos de formas de fazer pintura rupestre, e originou em 8 tradições que a gente vai ver a partir de agora. Bem, a primeira tradição que a gente vai ver é a tradição agreste, tá? Ela é caracterizada por 2 tipos de pintura, tá? Um é encontrado em maior número, as pinturas que representam objeto, tá? Animais, plantas, figuras humanas com adereços e outro, né? Cujas pinturas não se assemelham em nada do que se apresenta na realidade. São pinturas abstratas, né? Mas muitas vezes apresentam traços expostos da rocha, de modo que representam ações de temas reconhecidos, tá? O ser pré-histórico caçando um animal, né? Faz parte da tradição agreste. Aqui, ó, que a gente vê, né, os animais, e parece que eles estão, né, dispostos num grupamento de animais, né, e geralmente eles têm esse formato assim. A próxima tradição é a tradição nordeste, tá? Essa tradição reúne inscrições ligadas ao cotidiano da população, tá? É o que eles faziam que vem retratado. Então, vem figura com cerimônia, caça, dança, rituais, práticas sexuais, tá? E representam temas que não são reconhecidos, tá? Ao contrário da tradição agreste, tá? Há figuras feitas que representam figuras humanas, geralmente são figuras representadas de forma bem simples, tá? E costumam se repetir de forma sistemática, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó, você vê essa figura, mas você não consegue reconhecer o que está sendo representado.
Essa é uma característica da tradição Nordeste, tá? A tradição São Francisco é uma tradição que se encontra em desenhos geométricos, geralmente tem um formato geométrico feito, eles usam várias cores, chama policromia, né? E geralmente tem uma simetria, né? Alguns assemelham a seres vivos, principalmente os animais, e costumam, dentro dessas representações de animais, costumam vir peixe, pássaro, cobra, tartaruga, tá? E nós vamos ter agora uma representação fotográfica. Olha como é muito colorido, tá? É muito cheio mesmo. E eles se preocupam em fazer uma pintura bem alegre, bem colorida. A próxima tradição é a tradição Planalto, tá? Ele tem grafismos, inscrições, eles representam animais, tá? E apresentam animais, gente, mas de uma maneira bem realista, ou seja, o que coincide com o que existe, tá? Mas eles não colocam muitos detalhes, não, tá? E também tem representações de forma humana, só que em menor número, tá? Usam também a monocromia, ou seja, o que eles pintam é com uma cor só, não é tão colorido como a tradição São Francisco, tá? E o que chama a atenção é a quantidade de sobreposições, ou seja, no mesmo espaço ele faz uma pintura hoje, amanhã vem outra, faz por cima e vai formando aquelas camadas sobrepostas. Tá aqui, tá? Parece um animal representado, tá? E uma cor só. É a característica da tradição Planalto. A tradição litorânea catarinense, tá? Ela é alvo de uma série de divergências, tá? Porque tem alguns historiadores que acham, ou arqueólogos, né, que acham que ela é um estilo de transição, tá? Falando aqui, né? Representação de signos geométricos, tanto simples quanto complexos, representação humana de maneira realista e utilização de várias formas de simetria, repetição das formas e baixa frequência de sobreposição, tá? Essa é a tradição litorânea catarinense, tá? Nós temos a tradição meridional, reúne gravações geométricas, tá, lineares e policromáticas, com temas simplistas, né? Quase sempre encontrado em blocos de pedra isolado, e eles têm dois tipos, tá? Representação de traços paralelos ou cruzados e de círculos maiores, rodeado na parte superior por círculos menores, tá? E por ele ser apresentado esses círculos um dentro do outro, eles parecem como pisadas, né? Pegadas de animais felinos. Essa figura que eu vou mostrar para vocês é de um sítio arqueológico na Pedra Grande, em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha, eles não pintam simplesmente pedra, eles arranham, eles promovem sulcos na pedra de forma que ela fica registrada pelo baixo relevo que ele produziu, né? E com formato também geométrico. A tradição geométrica, gente, ela caracteriza pelo pouco caráter figurativo e apresenta duas subdivisões, tá? Tem a manifestação setentrional, tá? Que ela caracteriza pelo seguinte, chamada também essa manifestação setentrional, ela é chamada de Itacoatiara, tá? Encontram-se depressões hemisféricas, que é metade de uma esfera, e grafismos geométricos, quase em sua totalidade. Já a manifestação meridional, que também é chamada Morro do Avencal, reúne gravuras retocadas por pigmentos, que representam triângulos e combinações de traços retos. Ela é bem detalhista, né? Olhem como que ela é. Também feita, toda em forma geometrizada, e eles fazem um sulco
na parede da caverna, do paredão, né? A próxima tradição é a tradição amazônica. Ela caracteriza-se pela representação de seus seres antropomorfos, né? O que seriam os seres antropomorfos? Eles apresentam características humanas, tá? E simetria bem marcada, né? E também usam pintar, escrever ou desenhar usando formas geométricas, tá? De acordo com o nosso módulo, fala que alguns sítios arqueológicos encontram-se painéis com representações de bastões, tá? E as gravuras dessa tradição têm como principal tema, né, a representação de figuras humanas, tá? E nós vamos ver aqui uma inscrição da tradição amazônica localizada na região antiga, da antiga comunidade de Airão Velho, no Amapá. Olha, também feito em forma de sulco, né? E nós vemos várias representações humanas de uma forma bem diferenciada, mas dá para ver pela produção, né? Tem um pescoço, tem uma cabeça, tem um tronco, um braço está aberto, né? Bem, e assim a gente termina o nosso assunto sobre tradição. Então eu vou pedir para vocês, para combate nessa nossa aula, vocês resolverem as atividades da página 147, tá? Só da 147, e depois as atividades são das 151 até 152. Por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço para vocês.